Prontos, saudações a todos, ou saudações calorosas a todos. Novamente estamos aqui com o nosso advogado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependentemente do fuso horário onde encontra-se. Estamos aqui a falar sobre os procedimentos em França para os imigrantes recém-chegados ou antigos que estão aqui. Temos tido muito feedback sobre aquela questão de muita gente, quando chega em França, solicita o asilo e lhes obriga automaticamente a guardar os passaportes. Nosso caríssimo advogado vai aqui nos falar um pouquinho sobre esse supostas ideias validadas para todo mundo que a gente obrigatoriamente tem que esconder seus passaportes. E caríssimo advogado, o que é que você acha para aqueles imigrantes que chegam do nada para eles, sem analisar a questão, embora que poderia existir certos casos que a gente pode e ainda dá para discutir, mas em maneira geral, a gente só quer diretamente esconder os passaportes sem motivos. Pronto, vamos falar dos angolanos particularmente ou dos imigrantes de forma geral? Vamos falar de imigrantes de forma geral, mas apertando mesmo dos angolanos, porque esse caso geral, é muito sim, dos angolanos. Muitos imigrantes de qualquer nacionalidade chegam aqui para falar da França, chegam na França, escondem o passaporte para pedir o asilo, dizem que perderam o passaporte, como ninguém sabe, por magia, né? Mas para falar dos angolanos, porque é um caso específico, eu acho, porque um cidadão angolano, para chegar na Europa ou nos Estados Unidos, vamos dizer, num país ocidental, viaja de avião mesmo, vai de avião, não pega um barco igual um imigrante senegalês ou maliano ou outros países, atravessando o deserto, depois passando pela Líbia, depois atravessando o mar de barco até na Itália, e a partir da Itália subir para a França, Inglaterra, Alemanha, outros países assim. Não, o angolano quando emigra é de voo, é de avião, vai de avião. Então como que você como angolano vai chegar, por exemplo, aqui na França, vai pedir asilo, até aqui tudo bem, e vai dizer que perdeu o teu passaporte? Isso não faz lógica, porque para chegar até aqui, você teve que primeiro sair da Angola, aeroporto internacional, passar a imigração, e depois, chegando aqui também, vais passar a imigração de novo para mostrar o teu visto, e para sair do aeroporto, e tem vários controles, e mesmo se você fizer escala, também pode ter controles, etc, etc. Então, não faz sentido nenhum, não tem lógica dizer que você perdeu o teu passaporte. Não tem lógica nenhuma, porque eles sabem muito bem que você, sendo angolano, de nacionalidade angolana, você está a precisar da tua documentação, do teu passaporte para sair do teu país, a menos que você apanhe um barco até Nova York, mas pronto, eu sei que pode acontecer, mas eu acho que não é 90% dos casos, né? 90% dos angolanos, quando saem da Angola, para ir num país europeu, é de voo, para ir em avião mesmo, pegar um avião. Então, esconder o passaporte para um angolano é uma declaração totalmente falsa, que não tem lógica, porque como que você vai declinar a tua identidade? Como que você vai se identificar? Como? Automaticamente vais precisar mesmo apresentar um documento oficial do teu país para dizer que você tem esse nome, essa idade, lugar de nascimento, etc, etc. Eu não sei porque que os angolanos chegam aqui, pedem asilo e dizem que perderam supostamente do nada o passaporte, por magia mesmo, porque é mesmo por magia. E depois isso também é mais um detalhe, mais uma coisa, mais um elemento que faz que o processo é mesmo negado mesmo. Essa mentira numa declaração que é falsa mesmo, totalmente. Então esconder ou dizer que perderam o vosso passaporte, eles sabem muito bem, eles, me refiro às autoridades aqui, os tribunais, os juízes, etc., sabem muito bem que é mentira. Como angolano é mentira. E depois, com todos os acordos que a França tem com Angola, não acho que é a boa época para inventar coisas do gênero ou fazer declarações falsas do gênero. Não.
nem um bom momento. Podia passar nos anos 90, talvez no início dos anos 2000, mas hoje em dia a ligação entre França e Angola é muito forte, está cada vez mais forte. Exatamente. Vimos o acordo 149/2020, último acordo para a entrega das informações entre países. Sim, e com aquele acordo de declaração bilateral entre França e Angola, reforça, exatamente. sabem muito bem que Angola já não é um país que está em guerra, mesmo que tenha uma crise econômica. Pronto, não é o único país que tem crise econômica, só para fazer lembrar também que a França está também em crise, então isso é o problema de cada país. Então esconder o passaporte também não, é igual a baixar a idade, não, é uma declaração falsa que não passa e que vai fazer estragar o vosso processo simplesmente. Ok, muito obrigado por essa narrativa do nosso caríssimo advogado. E muito importante nesse intuito da gente ter a certeza de que é importante você ver o contexto, em que momento que tu tens que apresentar o seu passaporte, e muitas das vezes é sempre bom falar a verdade, só que muitas das vezes a gente lhe falando para esconder desnecessariamente as suas identificações. Vou dar seu exemplo muito simples. Quando chegas em França, pede asilo, tens o artigo L425, tens o artigo L425/9 de... Está a nos cumprimentar aí. Tens o artigo L425/9 de título da residência da doença. Ao longo do seu asilo é preciso fazer pedido de título da residência. Para fazer pedido é preciso apresentar o passaporte. E certas pessoas vêm aqui, são doentes, mas mesmo assim escondem o passaporte, enquanto que sabe, tem essa possibilidade de ter outra oportunidade de ter a residência. Até para ser deportado você precisa o teu passaporte, porque suponhamos que um angolano vive aqui na França de forma ilegal, a polícia lhe interpela, automaticamente vão querer verificar a identidade e a nacionalidade da pessoa. A pessoa pode negar, dizer que não é de nacionalidade angolana, etc. Mas as autoridades aqui vão ir mesmo solicitar as autoridades consulárias, vão ir mesmo no consulado de Angola para verificar realmente a nacionalidade da pessoa. O cônsul pode negar, acontece. Tem países que tem cônsul não aceita cooperar, que não aceitam, mas o problema é que vai ficar numa situação, como que se fala em português, apátrida. Vai se ficar como numa situação sem nacionalidade. Apátrida. Sim, isso é uma coisa que é pior ainda, porque temos outros exemplos, por exemplo, os cidadãos algerinos aqui na França, alguns, o problema é que aí, mas estamos mais num conflito diplomático, porque a Algéria não aceita recuperar certos dos seus cidadãos. Por várias questões, porque primeiro estão em conflito diplomático e político com a França, e segundo porque são elementos que não querem mais de volta mesmo. E eles declaram que não têm passaporte algerino, mas vão consultar o consulado da Algéria. A Algéria confirma que eles são realmente, mas sem passaporte ou sem mesmo prova jurídica viável, conduto, assim, não tem como. Não passa. E se o país de origem não quer que os cidadãos voltem para lá, é complicado, então você vai ficar bloqueado para a vida toda aqui, numa situação ilegal, sem nacionalidade, sem residência, sem nada. É extremamente complicado e vai girar assim 20, 30, 50 anos, até talvez morrer, infelizmente, sem beneficiar dos direitos. Então é complicado. Sim, como eu estava a dizer, os cônsuls podem negar, mas até para ser deportado, precisamos do teu passaporte. As autoridades de um país precisam do passaporte para confirmar que ele está aí, a pessoa está a voltar, está a ser deportada no seu país de origem real mesmo. Então são muitas coisas que aqui na França acontecem e muitas pessoas ficam mesmo 5, 10, 20, 30 anos sem residência, sem documentação, sem nada, perdem a identidade dos países de origem deles
porque no início esconderam o passaporte e negam até o fim que eles não são de nacionalidade X ou não sei de onde. Então, isso é um caso sério. Aqui na França temos muitos desses, por isso que não aconselhamos a esconder ou dizer que perderam o vosso passaporte, simplesmente. Isso não faz sentido nenhum. Okay. As autoridades não são estúpidas, sabem muito bem. Muito obrigado por essa ajuda que o nosso caríssimo advogado nos deu, para que você tenha, no mínimo, a ideia, não toma decisões à toa, raciocina, pensa 2 vezes. Esconder o passaporte, muitas das vezes não há necessidade, embora que vocês estão aconselhados a fazer. Não há necessidade, porque você precisa mesmo mostrar, declinar a tua identidade verdadeira. Aí que vai facilitar muito mais o seu processo, porque se você mentir no teu nome, no teu apelido, na tua data de nascimento, no teu lugar de nascimento e até na tua nacionalidade, como que você quer que um país mesmo te aceita e regulariza a tua situação e te dá uma residência? É complicado, porque se você, desde o início, você está fazendo declarações falsas, não podemos te registrar de forma normal e legal. Não funciona, não funciona. E um dia, se você quiser voltar no teu país de origem, aí também pode criar problemas, fricções, alguns problemas, iguais o exemplo que eu dei com aqueles cidadãos algerianos. Sim, o próprio país já não lhes querem de volta. A França também não lhes querem. Então ficam só no centro de retenção, a vida deles mesmo um circo, um inferno mesmo, interpelação, centro de retenção, 90 dias, que são 3 meses. E sai, depois tribunal, depois ele pega de novo, vai de novo. Eu não acho que isso é vida, isso não é vida. Isso tudo é porque a gente fez más escolhas logo no início. Sim. Então siga o conselho para salvar a sua vida. Obrigado a todos.